Vitor Pereira deve anunciar nas próximas horas se fica ou não no Corinthians, mas no vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te antecipar que se ele for embora, vai causar uma enorme surpresa em todo mundo dentro do Parque São Jorge. Bora falar também sobre Endrick, é verdade a história de que a joia palmeirense interessa ao Arsenal? Vou contar sobre o São Paulo, novidades importantes ligadas ao departamento de marketing. Já o Flamengo está muito perto de garantir em 2022 o mais novo recorde sobre faturamento da história da América do Sul. Fala ainda sobre as últimas do mercado, a chance de Andrei, jogador do Vasco, ir parar no Barcelona, novidades importantes e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta-feira para todos vocês e sem perder tempo quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá maior sorte. Que tal testar sua sorte também? Separei jogos dos sábados nas séries A e B, começando por Palmeiras e Avaí. Palmeiras muito favorito, aposte numa goleada. Tem também América e Flamengo, Flamengo com time completamente reserva, o empate pode ser uma boa opção, pagando R$ 3,47. Santos e Corinthians fazem o clássico da Vila Belmiro com cotações bem legais. Vitória do Santos pagando R$ 2,41, o empate pagando R$ 3,10 e a vitória do Timão pagando R$ 3,40. Para completar pela Série B, Vasco e Criciúma. Vitória do Vasco pagando R$ 1,82. Você não vai perder essas e outras cotações, certo? Para apostar na Aposta Ganha é super simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo ou já aponta seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela. Faz seu cadastro e sai apostando. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos. Edu Dracena, executivo de futebol do Peixe até a metade do ano, detonou o presidente Andrés Rueda. Ele revelou que teria contratado o Dorival Júnior para o lugar do Carille, mas o Rueda acabou brecando essa possibilidade e optou por Fabian Bustos, técnico que não deu certo. Nessa mesma entrevista concedida a uma rádio, a Rádio 365, Edu Dracena chegou a dizer que o Rueda não manja das coisas. A frase é a seguinte, abre aspas, eu não o vejo como um líder, não chama a responsabilidade. Na hora que o bicho pega, ele culpa o comitê de gestão. Frases importantes e fortes do ex-executivo de futebol do Peixe. Bora falar sobre o São Paulo que venceu o Curitiba por 3-1 no fechamento da rodada. Para falar a verdade, era um jogo atrasado, né? Essa partida aconteceu nessa quinta-feira no Morumbi e eu queria destacar a péssima campanha do Curitiba como visitante. São 14 derrotas e 2 empates em 16 jogos na condição de visitante, nenhuma vitória. E a continuar desse jeito, o Coxa pode se tornar o pior visitante da história do futebol brasileiro nos pontos corridos, desde que esse torneio passou a ser disputado dessa maneira. Só para completar sobre esse jogo, contar que o São Paulo levou seu segundo pior público na temporada nessa quinta-feira. Foram 14.993 torcedores, público total, 75 pessoas a mais do que no confronto contra o Santo André, válido pelo Campeonato Paulista. O torcedor do São Paulo desmotivado depois da perda do título da Sul-Americana. Para seguir com o giro de notícias, contar que Eduardo Brock está na mira de um time do exterior. O zagueiro que pertence ao Cruzeiro foi titular absoluto ao longo da temporada, tem contrato até dezembro de 2023. O Cruzeiro já avisou que só topa negociá-lo mediante pagamento de valores a serem acertados. Para arrematar, tem também informação importante no Fluminense. O Flu tenta a renovação do contrato de empréstimo com o Meia Natan, que pertence ao Atlético Mineiro, mas o Galo já deixou bem claro que prefere vender o Natan. O Atlético vai precisar vender 2 ou 3 jogadores na janela de fim de ano, e o Natan seria uma das alternativas, a chance de um reempréstimo somente se não existirem ofertas em definitivo. Responda rápido quais são os times brasileiros com mais títulos nacionais. Se a gente colocar nessa conta Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras aparecem empatados na primeira colocação e o Fla só conseguiu alcançar o Palmeiras graças ao título da última quarta-feira, Copa do Brasil, final contra o Corinthians. 14 títulos para cada um dos grandes, seguidos pelo próprio Corinthians na terceira colocação com 11 taças. Cruzeiro é o quarto com 10 conquistas, o Santos é o quinto com 9 taças, na sequência o Grêmio com 8, o São Paulo com 6 taças, Fluminense, Vasco e Atlético Mineiro 5 troféus para cada um. Para completar a lista, na 11ª colocação, o Internacional com 4 títulos. A minha lusa, infelizmente, não passou perto. Tivemos um vice-campeonato brasileiro em 1996, jurava que a Portuguesa venceria o Grêmio. E aquele golzinho no final do Ailton é inesquecível.
Bora de notícias bacanas sobre o São Paulo e seu departamento de marketing. Nessa semana contei para vocês sobre o SPFC Bank, muito próximo de ser lançado. Já existe inclusive um cartão, você viu com exclusividade a primeira imagem desse cartão pré-pago, uma imagem reproduzida do Raí. Quero trazer outras notícias importantes sobre o departamento de marketing do São Paulo, começando pelo SPFC Play, que alcançou 46 mil inscritos. Ele foi lançado no fim de julho e pretende se transformar numa Netflix do São Paulo, um canal de streaming com tudo que você pode imaginar sobre o São Paulo. Jogos ao vivo, futuramente do time profissional, mas nesse momento das categorias de base, treinos, concentrações, viagens, entrevistas exclusivas, campanhas, enfim, tudo que você puder imaginar vai se concentrar no SPFC Play. São Paulo, que inclusive tem um parceiro comercial nesse projeto, é o mesmo que se disponibilizou a bancar parte da contratação do Galo. Se o SPFC Play vai bem com esses 46 mil inscritos, é possível que melhore nos próximos momentos. Queria falar também sobre o Camarote dos Ídolos, que completou um ano de existência, era um dos projetos do presidente Júlio Casares. Criou-se dentro do estádio do São Paulo um camarote para receber jogadores. Os jogadores não pagam absolutamente nada para frequentarem o estádio e ocupar esse camarote. Em contrapartida, o São Paulo cobra valores altos de torcedores que queiram frequentar esse camarote para assistir a jogos e ter a oportunidade de tirar fotos, pegar autógrafos com esses atletas. E com esses ingressos mais caros, o São Paulo se sente mais confortável para criar setores populares, onde os ingressos para torcedores de menor capacidade são disponibilizados com preços mais acessíveis. Só para contar que, de acordo com Anotações Tricolores, que é uma página voltada ao São Paulo, em 40 partidas o São Paulo já levou para esse camarote mais de 60 ex-jogadores e contou com a presença de cerca de 18 mil torcedores, com uma arrecadação bruta de 5 milhões e 300 mil reais, iniciativa que sai do zero e vai garantindo um bom dinheiro. Agora te contar direitinho o que está rolando em relação a Andrei Santos, volante de só 18 anos de idade, que está arrebentando com a camisa do Vasco e foi alvo de uma matéria no Mundo Deportivo, site, jornal espanhol, que garante que o Barcelona tem a intenção de contratá-lo. Estou contando para vocês há vários meses que o Barcelona foi o primeiro clube a fazer proposta oficial pelo Andrei. Isso aconteceu em janeiro, pouco depois da Copa São Paulo de Juniores. Na oportunidade, o Barcelona ofereceu 6 milhões de euros e, apesar de toda a crise financeira, o Vasco disse não. O detalhe é que o Andrei só foi estrear pelo time principal do Vasco em abril. E desde então, o Barcelona segue acompanhando todos os passos do jogador. Ainda não fez uma nova proposta, essa informação me foi confirmada por um dos agentes do Andrei. Mas o Barcelona acompanha, tem um olheiro específico da América do Sul que dá atenção especial aos jogos do Vasco para acompanhar de perto a evolução do Andrei, e ele tem ganhado ou garantido bastante atenção. A avaliação é bem positiva e é provável que na próxima janela de transferência já surja uma outra proposta oficial. A única oferta que o Vasco recebeu recentemente pelo Andrei foi do Newcastle. Eu contei para vocês que o clube inglês ofereceu 20 milhões de euros. O Vasco recusou, vai topar fazer negócio a partir de 35 milhões de euros. Para completar, deixa eu só ler a frase que eu recebi de um dos representantes do Andrei sobre o interesse do Barcelona, abre aspas. O Barça está acompanhando bem de perto os jogos do Andrei na Série B. O nome dele é bem forte por lá, fecha aspas. Hora de falar sobre Endrick, que teve nos últimos dias mais uma vez seu nome ligado a um clube grande do futebol europeu. O novo clube em pauta é o Arsenal da Inglaterra, time que tem o hábito de contratar vários jogadores jovens. Tem dois brasileiros com esse perfil, o Marquinhos, ex-São Paulo, e o Martinelli, que havia sido contratado alguns anos atrás do Ituano. A possibilidade de o Endrick ser contratado pelo Arsenal foi levantada por Gilberto Silva, ex-atleta dos Gunners e que hoje atua como embaixador. Ele deu uma entrevista ao site Metro da Inglaterra e afirmou o seguinte: se o Arsenal em algum momento conseguir trazer o Endrick, vai contratar um jogador muito bom. Foi o suficiente para que todo mundo entendesse que o Arsenal tem a intenção de contratá-lo. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa muito próxima do Endrick e com uma pessoa do Palmeiras. No Verdão, a garantia é de que não houve nenhum contato da parte do Arsenal. Já com essa pessoa próxima ao Endrick, o que eu ouvi é de que não há um interesse declarado do Arsenal até agora. O Edu Gaspar, que tem boa relação com um dos representantes do Endrick, em nenhum momento declarou a intenção de contratá-lo. Então, por enquanto, não passa de uma especulação. Endrick, que assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras recentemente, multa rescisória de 40 milhões de euros, ele interessa Barcelona, Real Madrid, Chelsea, PSG, entre outros.
Agora falar sobre o Flamengo, que vai bater mais uma vez o recorde de receita no futebol brasileiro e da América do Sul. O recorde é do próprio Flamengo, que fechou a temporada passada de 2021 com 1 bilhão e 25 milhões de faturamento. A última previsão do Fla para 2022 era de 1 bilhão e 33 milhões de reais, mas esse número vai ser maior. Isso porque o Flamengo não contava nesse orçamento com o título da Copa do Brasil e também não conta com o título da Libertadores. Não é que o Flamengo não almeja ser campeão, é que nesse orçamento o Flamengo foi mais prudente. Havia projetado chegar às semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil e ser pelo menos vice-campeão brasileiro. O Fla já é campeão da Copa do Brasil e por isso faturou somente na última quarta-feira 60 milhões de reais. Esse foi o prêmio pago pela CBF. Além dessa grana, o Flamengo ainda já havia faturado cerca de 17 milhões de reais com prêmios pelas fases anteriores, sem falar na bilheteria. No jogo contra o Corinthians foram 11 milhões de reais de receita bruta. É bem verdade que com os descontos vão sobrar menos milhões de reais, mas é bastante grana pro Flamengo. Só para arrematar, por que o Flamengo tem convicção de que vai bater o recorde de 1 bilhão e 25 milhões da temporada passada? Além de todos esses números que eu citei para vocês, houve um crescimento enorme em relação aos sócios torcedores. O Flamengo hoje já tem na casa dos 105 mil sócios torcedores, de olho, projetando se aproximar dos números de 2019. Bilheteria também não para de quebrar recordes. O Flamengo tem lotado o Maracanã em praticamente todos os seus jogos. E o melhor vem agora. Se vencer o Atlético Paranaense na final da Libertadores no próximo dia 29 de outubro, vai embolsar apenas nessa partida 16 milhões de dólares ou 83 milhões e meio de reais. Esse é o prêmio prometido pela Conmebol ao campeão da Liberta. O Flamengo nadando de braçada em relação à concorrência quando o assunto é faturamento. Agora fechar o vídeo para responder a pergunta que mais tem sido feita por torcedores do Corinthians nos últimos dias. Vitor Pereira fica ou deixa o clube? O contrato termina em 31 de dezembro, o que o Corinthians trabalha nos bastidores pela extensão desse contrato por mais uma temporada. Quero contar para vocês que se o VP anunciar em breve que está indo embora, ele vai pegar todo mundo de surpresa. Sim, houve uma reviravolta importante nos últimos dias. O Corinthians, que andava muito pessimista em relação ao futuro do treinador, percebeu vários indícios do técnico de mudança de comportamento. Ele tem participado das reuniões projetando 2023, discute temas relevantes do próximo ano e se coloca como parte importante do grupo que fica para a próxima temporada. Antes de gravar o vídeo, consultei 3 fontes diferentes. Uma mais ligada à diretoria, outra mais ligada à comissão técnica e uma outra importante em vários setores. As 3 afirmaram que o VP não deu a resposta definitiva, mas todas essas 3 apostam na permanência do português, que fez um trabalho bem legal e conseguiu extrair praticamente tudo que o Corinthians poderia ao longo da temporada. O time figurou durante a maior parte do tempo do Campeonato Brasileiro no G4, foi à final da Copa do Brasil, fez 2 jogos bons contra o Flamengo, jogando de igual para igual contra o clube mais poderoso do país, isso sem contar na Libertadores com uma campanha também bastante aceitável. Só para completar, é legal contar que essa mudança no comportamento do VP no dia a dia fez o Corinthians abrir mão, suspender todos os outros contatos. Eu já havia dito para vocês que o Tite era uma prioridade em caso de saída do VP e o nome do Vojvoda também é super bem falado no clube. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais informações. Tem a live. Queria pedir para você se inscrever no nosso canal de cortes e assistir a todos os vídeos. O link está na descrição, beleza? Boa sexta!